A paz do Senhor, meus amados, tudo bem? Nessa tarde de quinta-feira, eu venho compartilhar um pouco com vocês, um pouco do meu testemunho. Já tem dias que o Espírito Santo de Deus vem me tocando para me compartilhar o meu testemunho com vocês. Espero que vocês gostem. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa o seu like e se você sentir de Deus, compartilhe com mais pessoas, para que vidas venham a ser edificadas pela palavra do Senhor. Amém? Como eu já falei, né? Eu me chamo Clarinda, sou diaconisa para a glória do nome de Deus. O meu testemunho, eu creio que vai edificar muitas mulheres. Nem só mulheres, mas também homens, né? Porque a nossa história, ela é um testemunho, né? Às vezes, o nosso testemunho, ele é a maior pregação. Nessa tarde eu venho relatar para vocês que eu sou casada há 20 anos, para a glória de Deus. Quando eu conheci o meu esposo, eu tinha 13 anos de idade. Não era cristã, né? Não era serva do Senhor. Quando eu conheci o meu esposo, eu morava com os meus pais. E ele tinha 18 anos, ele morava com a mãe dele. E eu lembro como hoje. A gente se conhecemos numa noite de sábado, né? Numa festa que eu fui com meus pais. E lá nessa festa, eu conheci ele, né? Para a glória do nome de Deus. Eu era muito nova, né? Como eu relatei, eu tinha 13 anos. E ele tinha 18, né? Eu nunca tinha conhecido outra pessoa, né? Para a glória de Deus, ele foi o meu primeiro namorado, o meu único marido, até que a morte nos separe. Assim eu creio no nome de Jesus. A gente namoramos 5 anos, né? Para a glória de Deus. A gente era ímpio e eu com 17 anos eu engravidei, né? A gente namorando, eu engravidei para a glória de Deus, porque a palavra do Senhor diz que tudo a gente tem que dar glória, né? Até mesmo nos momentos de tristeza, no momento de tribulação, a gente tem que dar glória. E eu lembro que esse dia foi numa sexta-feira, quando eu descobri que eu estava grávida. E aí eu falei para minha mãe, né? Eu falei para minha mãe que eu estava gestante. E aí a minha mãe ficou um pouco irada, né? Por ela não ser serva do Senhor, por ela não ser cristã. No momento ela não entendeu. E aí eu cheguei na casa dele, mas ele, conversamos com a mãe dele, porque ele não tem pai, né? Ele perdeu o pai dele muito novo. E aí a gente sentou com a mãe dele, conversamos e relatamos, né, que eu estava gestante. Isso eu lembro que eu contei para minha mãe. E aí na segunda-feira eu desci lá na minha casa e peguei as minhas coisas, né? Eu acredito que eu estava de poucas semanas, né? Mas para tudo nas nossas vidas, Deus ele tem um propósito. Até na nossa dor, meus amados, Deus ele tem um propósito. E quando eu passei o dia todo pegando as minhas coisas, né, da minha casa e trazendo para a casa da mãe dele, porque a mãe dele me apoiou, me recebeu de braços abertos e ele também, né? Ele foi um homem, né, para me assumir, graças a Deus. E quando eu conheci ele, o meu esposo, ele só bebia, né? Eu, para a glória de Deus, eu não nasci no berço evangélico, mas eu também, né, nunca fui de beber, graças a Deus. Eu sempre acompanhava ele nas festas, mas bebida, né, eu não tinha nenhum vício. Mas ele bebia e com o passar do tempo, né, depois de quase um mês, eu perdi, né, o neném. E no momento eu me entristeci, mas depois eu entendi, né, o propósito, porque eu acredito que foi através dessa gestação que Deus ele preparou uma família para mim, né? Preparou alguém que estava realmente disposto a ter uma família. E aí, quando eu perdi, né, foi um momento muito difícil. E aí, depois de um ano, eu engravidei novamente da minha segunda filha, né? Eu engravidei e aí
Foi um tempo muito difícil, né? Mas foi uma filha planejada, que eu e ele sentamos e desejamos, né, ter aquela criança. E para a glória de Deus, hoje ela tem 14 anos. E aí o tempo foi se passando, né? Foi um tempo muito difícil, meus amados, muito difícil mesmo, porque ele se afundou, né, na droga, né, da cachaça, ele entrou na maconha, e cada dia mais foi piorando, né? Chegou um tempo que eu não suportei mais, porque era muita dor, muita tribulação, né? E eu vivia com ele na casa da mãe dele. Mas, para a glória do nome de Deus, a mãe dele sempre me apoiou, né? E ele, um rapaz sempre muito trabalhador, né? O único defeito que tinha era a bebida e as drogas. E eu sempre confiando, né, nos projetos de Deus para minha vida. E aí, da última vez que nós se separamos, eu fui embora para casa da minha mãe. A minha filha era muito nova, né, ainda. E aí eu falei para ele, falei, olha, a partir de hoje, se for para nós ainda viver junto, eu quero uma casa, porque quem casa quer casa. Falei assim para ele. E mesmo eu não sendo cristã, eu fui orar, né, porque a minha mãe é católica. Mas eu vendo ela ali com aquelas rezas e tudo, mas eu nunca me prostei diante de santo, né? Porque só há um santo e perfeito que é Deus. E aí eu mesmo em silêncio e ele indo lá na casa da minha mãe todos os dias, e eu falei para ele, olha, para casa da sua mãe eu não volto mais. Eu posso até voltar, mas para ficar pouco tempo. E realmente eu voltei, né, para casa da mãe dele, mas foi questão de meses, né? Deus preparou uma casa, nós compramos para a glória do nome de Deus. Ele fez um acerto no emprego que ele estava e, e aí nós compramos esta casa. Quando nós foi para essa casa, a minha filha já tinha 1 ano. Essa minha filha de 14 anos tinha 1 ano. E eu falo para vocês que eu pensei que ia ser tudo mil maravilhas, né? Porque é um sonho de toda mulher, né? Ter casa, ter filhos, ter um esposo, mas não. A minha vida piorou, né? Piorou. Aí eu falei, Jesus, e agora? Aí foi o tempo que ele se afundou na cocaína, né? Uma droga miserável, né? Me perdoe pela palavra. Ele se afundou na cocaína e cada dia mais foi se afundando. Com o passar do tempo, eu vou resumir, né? O testemunho para ele não ficar tão grande. Mais ou menos quando a minha filha tinha uns 4 anos, eu recebi um convite para ir na igreja evangélica. E toda vez que eu marcava de ir, minhas amadas e meus amados, nunca dava certo. Sempre tinha um impedimento, sempre tinha uma barreira. Aí eu lembro que uma amiga minha me convidou para mim ir numa tarde da bênção. E eu falei, Jesus, eu vou. Eu arrumei a minha filha e nós fomos para a igreja. Eu lembro que eu fui acho que umas 3 quinta-feira nessa tarde da bênção. Na última quinta-feira que eu fui, eu me converti. Foi dia 24 de outubro, né, para a glória do nome de Deus, que eu me converti. E até hoje eu estou na presença do Senhor. Este ano que passou fez 10 anos que eu estou na presença do Senhor, para a glória de Deus. E eu falei, Jesus, agora vai ser tudo bem, né? Estou com Jesus, o negócio agora vai ser tudo mil maravilhas. E aí foi onde o meu esposo se afundou no crack. Da cocaína, ele foi pro crack. Eu falei, Jesus, e agora? Mas aí eu entendi que quando eu conheci ele, eu não tinha um Deus que pelejava por mim. Mas quando eu me converti, eu me entendi que eu já não estava mais só. Que eu teria as lutas, teria tempestade, mas eu teria um Deus e tem um Deus que pelejava comigo. E o tempo foi passando, a minha casa começou a ter festa, ele começou a fazer aniversário, e aí inventava cada dia mais bebedice, e eu morava e moro ainda na rua da igreja que eu me converti. E com o passar do tempo, os irmãos passavam e via aquele som ligado, aquele tanto de gente bebendo, e os irmãos nem a paz do Senhor dava. Eu falava, Jesus, o Senhor me justifica. E aí o tempo passou, minha filha fez 6 anos. Quando a minha filha fez 6 anos, para a glória de Deus,
eu engravidei novamente da minha segunda filha, que hoje está com 8 anos, para a glória de Deus. Eu falo para vocês, minhas queridas, que quando eu engravidei da minha segunda filha, para mim ele foi um choque. Porque eu falei assim, Jesus, como? No meio da dor, e eu falo para vocês que eu não esperava, né? Não esperava mesmo ter outra filha assim. E eu lembro que eu falei para ele, ele ficou todo alegre, né? Mesmo na situação que tava, no vício, né? E aí eu contei para ele. Só que aí ele já tinha perdido o emprego, porque já não dava mais conta de trabalhar. E aí já dormia fora de casa e vendia as coisas dentro de casa. E eu firme na presença do Senhor. Indo para a igreja e tudo, confiando no projeto de Deus. Eu lembro que eu fui num culto no lar, eu estava de 3 meses. E aí Deus usou uma pastora lá para falar comigo, e ela colocou a mão na minha barriga e falou assim, filha, assim te diz o Senhor, que através dessa criança que está no teu ventre, é de onde virá a transformação e a libertação do teu esposo. Eu lembro que eu caí de joelho, chorando, e eu falei, Jesus, eu agarro, tomo posse. E eu falo para vocês, eu passei uma gestação muito complicada, né, porque ele desse jeito, mas confiante, né, todo mundo falando, Clara, abandona, Clara, vamos internar, a família dele mesmo, Clara, você não merece isso, e eu falei, não largo, não abandono, porque ele não nasceu assim, eu não conheci o meu esposo assim, eu conheci um homem carinhoso, um homem trabalhador, e não é neste momento que eu vou abandonar. Passei a minha gestação trabalhando de diarista e chegou um ponto que eu já trabalhava já para pagar droga para ele. Os traficantes chegavam na minha porta e eu pagava. Era chamada de besta, era chamada de tola, mas uma coisa eu tinha no meu coração. Quando em Provérbios 14 dizia, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com suas próprias mãos. Quando muito me chamava de tola, eu ia pro joelho e acreditava nessa palavra. E eu confiando, e meu esposo chegava de madrugada, e a minha filha, que hoje tem 14 anos, começava a louvar para ele, começava a cantar ali os louvores para ele, e ali o coração dele aquebrantava, aleluia. E aí foi quando eu ganhei a minha filha. E aí, meus queridos, só que Deus, ele tinha me feito uma promessa, que eu e a minha casa serviremos o Senhor. E eu não desacreditei naquilo que Deus tinha para minha casa, e tem. Porque eu creio que ainda Deus tem mais para minha vida, igualmente tem para a tua vida. E eu lembro que quando a minha filha nasceu, depois de 1 mês, ela nasceu em dezembro, depois de 1 mês, o meu esposo ele chegou de madrugada, era mais ou menos umas 3 horas da manhã. E aí ele chegou, ele pegou um som que ele tinha, uma mesa de som e uma potência. E saiu de madrugada e foi vender. Eu lembro que eu deixei as minhas filhas dormindo, né? E fui atrás, porque aquilo ali, eu fiquei tão assim, tão angustiada com aquilo. E aí eu chamei o meu cunhado e fui atrás dele. Só que aí a gente já não achamos mais. Eu lembro que eu voltei para casa e nos fundos da minha casa tinha uma areia e eu ajoelhei lá. Falei, Jesus, até aqui. Porque Deus, ele conhece as nossas limitações. Deus, ele conhece até onde eu e você consegue chegar. Deus, ele, quando ele te dá uma situação, quando Deus ele te dá uma cruz, é porque ele sabe que você é capaz. Então, o que eu quero te dizer neste momento é que independente da situação que você esteja vivendo, independente da tempestade, independente do que for, se seja na sua vida conjugal, na sua vida como pai, como mãe, como esposo, eu não sei. Mas o que eu quero te dizer é que não desista da tua casa, não desista da tua família, não desista dos teus filhos, não desista. Porque o céu tem mais para a vida de vocês. Se Deus ele te fez uma promessa, ele é fiel para cumprir.
Ele é fiel para terminar a boa obra que ele começou na tua casa e na tua vida. Eu quero te dizer que neste ano de 2024 é tempo de se levantar e fazer algo diferente para Deus. É algo de chamar, é tempo de chamar a atenção de Deus diferente. Talvez a tua vida, neste momento que você está vendo este vídeo, está toda bagunçada. O teu casamento ou algum filho seu que esteja no mundo da droga, está tudo errado. Mas eu vim aqui para te dizer neste momento, não larga a tua família, porque a tua família é presente de Deus, a tua família é projeto de Deus, e a palavra que eu declaro nessa tarde de quinta-feira, que é porém você e a tua casa, a tua família servirão o Senhor. Eu quero te dizer, toma posse, não abandona aqueles que Deus entregou nas tuas mãos. E assim eu fiz essa oração de madrugada. Falei, Jesus, eu não aguento mais. E aí Jesus ele falou assim para mim, minha filha, a partir de hoje tu vai tratar o teu esposo dessa forma. Eu falei, Jesus, como? E ele falou assim, a partir de hoje, minha filha, tu vai dar banho no teu esposo. A partir de hoje tu vai dar comida. A partir de hoje tu vai fazer conforme eu te falar. Eu falei assim, Jesus, porque eu falo com Deus igualmente, eu tô falando com vocês. Falei, Jesus, eu já não aguento mais. Ele falou, aguenta. Espera somente mais um pouquinho. E assim eu fiz. O meu esposo ele chegava de madrugada, sujo, com os dedos tudo queimado. E ele queria dormir no sofá e eu falava, não, amor, vamos tomar um banho. E ali eu dava banho. Para muitos vai me chamar de tola, vai me chamar de besta. Ah, eu não. Ei, deixa eu te falar. Quando você tem a mente de Cristo e o coração de Deus, você não olha para o próximo assim. Quando você tem uma mente transformada, que você morreu para o mundo e viveu para Cristo, você não olha para o próximo assim. Eu sabia que ali não era meu esposo. Eu sabia que ali era somente o corpo dele, mas ali não seria o homem que eu me casei. E aí, ele chegava de madrugada e eu fiz conforme Deus me falou. Dava banho, escovava os dentes, passava perfume e colocava ele para dormir juntamente comigo. Doía. Chorava muito, me entristecia muito. Mas eu te digo algo, que quando Deus ele promete, ele cumpre. E eu falo para vocês que depois de 3 meses, de 3 para 4 meses que eu tive a minha filha, a mais nova, Deus ele cumpriu o que ele prometeu na minha vida. O meu esposo se converteu em maio, para a glória de Deus. Meu esposo ele se converteu em maio de 2016, para a glória de Deus. Se batizamos, casamos no civil, no religioso, para a glória do nome de Deus. Casamos no religioso em Ilhéus, Bahia, para a glória de Deus, porque Deus ele faz assim. Ele pega as coisas desse mundo, as coisas que se diz loucas, para confundir aquelas que se diz que são. E assim Deus fez na minha vida. Deus ele mudou o cativeiro. Deus mudou aquela situação de ossos secos. Deus ele mudou, ele deu vida. Ele restaurou aquilo que estava morto e deu vida novamente. Para a glória de Deus, o meu esposo está crente, servo do Senhor. Dia de hoje nós temos uma família, graças a Deus. A gente estava sendo pastor, para a glória de Deus. Então, assim, tudo Deus ele faz conforme ele quer. Independente da sua situação hoje. Do momento que você se encontra hoje. Confia. Não desista. Não largue a tua casa e nem a tua parentela por nada. Porque uma alma tem um grande valor para o nosso Deus. E nessa tarde eu vou deixar essa palavra novamente. Provérbios 14. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com suas próprias mãos. Seja sábia, mulher. Seja sábio, varão de Deus, porque, porém, você e a tua casa servirão o Senhor. Que Deus abençoe vocês, que esse vídeo possa edificar a sua vida e vida de mais pessoas. Um abraço,
Até o próximo vídeo. A paz do Senhor.